e amém. Ainda de pé, eu quero convidar você a receber o nosso querido pastor Shazard. O Vitor também está aqui. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles. Pastor Shazard. Isso é a culpa do Felipe, eu vou contar. Ele falou assim, você vai falar... Como é que era o nome? Tá bom. Ele ficou me pilhando ali e eu caí nessa ainda. Mas, pastor, ele está lá no Paquistão. Quantos aqui apadrinharam alguma criança lá do Paquistão? Olha só, então hoje você está tendo o privilégio de ouvir desse grande homem de Deus, que Deus tem levantado naquele lugar. Ele estava contando para a gente, eu fiz uma pergunta para ele. Se pastor, você se sente ameaçado no Paquistão? Ele riu e falou assim, eu estou acostumado com ameaça, porque lá é todo dia, é toda hora. Há meses atrás tivemos algumas igrejas e casas dos irmãos incendiadas lá no Paquistão. Ele não para, ele estava contando para a gente que são 16 igrejas, congregações com mais de 1000 pessoas em cada uma dessas congregações. Então o evangelho está crescendo e nós louvamos a Deus pelo privilégio de participar disso. Então eu quero convidar você pode erguer as suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado pela vida do pastor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através dele. Nós amamos o que o Senhor está fazendo, nós abençoamos aquilo que o Senhor está fazendo. Para nós é um privilégio viver aquilo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Amém. Aqui também está o Vitor. O Vitor é um dos responsáveis lá pela Missão Desafio da Brasil para Cristo, pelo treinamento de missionários. Tem enviado dezenas de missionários para todas as nações da terra. O Vitor já foi missionário em 9 países, não é isso, Vitor? E está aqui conosco também. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Good evening, everyone. Boa noite a todos. Thank you very much. Muito obrigado. Please have a seat. Podem sentar, irmãos. Once again, thank you so much to all of you. Uma vez mais, muito obrigado a cada um de vocês. And especially thanks to senior pastor of this church, Pastor Isaac. Eu quero agradecer de forma especial ao pastor presidente dessa igreja, Pastor Isaac. Thank you so much, sir. God Muito bless obrigado, you. pastor. Deus o It's an abençoe. honor and privilege for me that I am here with you this time. É uma honra e um privilégio poder estar aqui com o Senhor essa noite. So many times I heard about your life, about your church from Pastor Edson. Muitas vezes eu ouvi sobre sua vida e essa igreja também pelos lábios do pastor Edson. And thank you so much to all of you. E muito obrigado a todos vocês. That this church has more than 40 kids from Pakistan. Por mais das 40 crianças no Paquistão que essa igreja tem abençoado. It's all because of your contribution. Tudo por causa da contribuição de vocês. And this is only the church. E essa aqui é somente uma igreja. He has more than 40 kids adopted in Pakistan, and they are working for the slavery. Those kids who are working under the slavery, and this church only adopt more than all churches, and they have pay more than 40 children and take care of them for everything. E essa aqui é a única igreja, irmãos, que sozinha tem apadrinhado mais crianças de uma vez do que todas as outras igrejas do Brasil têm feito juntas. Então louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus. Once again, thank you so much. Uma vez mais, muito obrigado. Pastor Tiago, Pastor Tiago, Pastor Philippine, Felipe. and Pastor Jota. Obrigado. It's difficult for me because language is different, culture different, everything is É different. difícil porque a linguagem é diferente, a cultura é diferente, tudo é diferente, irmãos. But Jesus is one. Mas Jesus é o mesmo. Same here. É o mesmo And aqui same there. e é o mesmo lá. The book is, Aleluia. Glória a Deus. the Bible is same, A palavra diz, but the language is different. a palavra diz o mesmo, a But língua what pode is ser written in diferente. this Urdu Bible, Mas o que está escrito nessa Bíblia em Urdu, same words is in this. a mesma coisa está aqui. Once again, thank you so much. Uma vez mais, muito obrigado. A big hug from Pakistan to all of E you. um grande abraço do Paquistão a todos vocês. Pastor Isaac, Pastor Tiago, Pastor Philippine, and Pastor Jota. Thank you so much. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. God bless you all.
Thank you so much. You don't know because you all guys has no any experience about the Pakistan. Irmãos, vocês não conhecem, talvez nunca tenham tido experiência sobre o Paquistão. Pakistan is the 7th number most dangerous country in the world. Mas o Paquistão é o 7º país do mundo em número de perigo, o mais perigoso do mundo para ser cristão. Today my brother, my pastor, Pastor Thiago, asked so many questions to me. E hoje o pastor Tiago me fez muitas perguntas hoje. He actually want to know about the situation of Pakistan. Ele queria saber sobre a situação lá no Paquistão. And I believe that next year he will be with us and have experience by his own eyes. Eu creio que no ano que vem ele vai poder estar conosco e ter essa experiência com seus próprios olhos. And one pastor he asked a question about the persecution, about the curses, about the firing, about different type of things. E alguns pastores já fizeram perguntas sobre a perseguição, sobre as calúnias, os tiroteios e sobre muitas outras coisas. And he asked me that you never afraid because of that. Eu achei interessante que o pastor me perguntou: você não tem medo disso? I asked him that I am 38, more than 38 years old. E eu disse que eu agora já estou com um pouquinho mais de 38 anos de And idade. 38 year means you understand that it's a very big E age. 38 anos são 38 anos, irmãos. É um número Every day grande. we are facing this type of problems, we don't care. Todo dia a gente enfrenta esse tipo de problemas, mas a gente não se importa. Threats by the different calls, Ameaças por diferentes ligações, threats by the peoples, ameaças por pessoas. threats by the different calls we received. Somos ameaçados por chamadas que nós recebemos. 3 times firing at my home. 3 vezes já dispararam contra a minha casa. 3 times, 2 boys, I don't know who is that, 3 times they fire at my home. 3 vezes, 2 garotos, eu não sei quem são, simplesmente chegaram e dispararam And 2 contra a minha times casa. firing on me direct. 2 vezes disparando diretamente contra a minha pessoa. When I come back to my home after preaching at round about 3 a.m. morning, at 4 a.m. right round about this time, 2 times. Quando eu voltava de casa depois de orar, era mais ou menos 3 para 4 horas da manhã nesse horário. And in like 50 feet far, E uma distância de aproximadamente 15 they are metros, irmãos. standing, when they fire on me, Eles estavam assim quando apontaram a they arma are e dispararam em standing mim. at the corner of my street. Eles estavam na esquina da minha rua. As I near the street, E à medida que se aproximaram na rua, I heard that someone is standing on the motorbike. eu vi que tinha uma moto se aproximando. And same happened when they saw my car's number, and they start firing on me. E a mesma coisa aconteceu quando eles viram a placa do meu carro, eles simplesmente começaram a disparar em mim. And do you know what happened? E sabem o que aconteceu, They irmãos? fire on me. Eles dispararam But I diretamente don't em know mim. where the fire gone. Eu não sabia para onde a bala tinha ido. I just see that they are straight fire on me. Eu simplesmente os via atirando em direção a mim. One time 3, Uma and vez, second time fire. uma vez foram 3 disparos e na segunda foram 5 But vezes. even not a single bullet touched my car. Mas nenhuma bala tocou o meu veículo. It's because of Jesus. Isso é por causa de Jesus, irmãos. Aleluia. Then- Glória a Deus. Aleluia. Bible says that in the book of Acts, when you receive the Holy Spirit, A Bíblia diz no livro de Atos, quando você receber o Espírito Santo, and you will receive the power, você receberá and poder. then you preach the Samaria and the different churches of the world. E aí você vai pregar em Judéia, Samaria e diferentes igrejas And pelo when you mundo. receive the Holy E Spirit, quando você recebe o Espírito then Santo, you will be able to preach the gospel around the world. então você está capacitado a pregar o Evangelho pelo You mundo. don't know that where you live. Vocês não sabem, irmãos, aonde vocês vivem. I think today I preach in these 45 days. Today is 32 and 33. I think the church is last church I preach. Eu acho que nesses 45 dias, essa é a 32ª ou 33ª igreja que eu Today prego. this is the last church I preach, and after I preach on the symposium and then go to Pakistan. Essa é a última igreja externa que eu vou pregar. Depois disso eu só prego num simpósio e vou embora para o Paquistão. And I beginning with the words that you are the blessed people that living. We are also blessed, but you are the blessed
and you live in the peaceful country wherever you stand and start praying, but nobody asks you, oh, what are you doing? Vocês são abençoados, irmãos. Eu digo, nós também somos, mas vocês são porque vocês vivem num lugar pacífico. Vocês podem orar e ninguém vai chegar para você e dizer, o que é que você está fazendo? Não, vocês podem. But in Pakistan, no. Mas no Paquistão, não. In India, no. Na Índia, In não. Bangladesh, no. Em Bangladesh, In não. Nepal, in Afghanistan, oh, no, no, No no. There Nepal ou is no no. Afeganistão, não. In Arabic countries, you just pray inside whatever you do, inside everything. Nos países árabes, você ora só dentro da sua casa ou dentro de qualquer outro cômodo. Só So isso. that's why I am request to all of you. É por isso que eu peço a cada um de vocês. Please, if God gave you this peaceful life, Por favor, se Deus deu essa paz na vida para be vocês, obedient. sejam You obedientes. don't know what type of problems we are facing. Vocês não sabem o tipo de problemas que a If gente you está guys enfrentando lá. come in Pakistan, Se você, pessoal, pudesse ir ao Paquistão, you see your brother and sisters, those who are Christian and living in the persecutions. vocês veriam os seus irmãos cristãos que estão vivendo na You perseguição. didn't stay just 1 second there. Você não ia querer passar um segundo naquele lugar. Where they live, if you see by your own eyes, Aonde eles you vivem. will never stop crying in your life. Se você visse com seus próprios olhos aonde eles vivem, você não pararia de chorar por um momento na sua vida. Poor is another thing. A pobreza é outra coisa. The people's poor, okay, no problem. Pessoas pobres, tudo bem, sem problema. But the slavery, Mas a escravidão, irmãos, persecutions, a perseguição, curses, o you xingamento. don't know when the peoples come and burn your home. Vocês não sabem como é a sensação de alguém chegar e incendiar a tua casa. You don't know when the peoples come and they burn your churches. Você não sabe o que é alguém chegar aqui e colocar fogo na tua igreja. You don't know when you kidnap. Você não sabe como é a sensação de ser sequestrado. You don't know when you're after 5 o'clock you didn't come out from your home. Você não sabe o que significa depois das 5 da tarde não poder colocar o pé para fora de casa. This is the situation Essa é a situação que a gente in vive Pakistan. no Paquistão. In the slave areas, Nas áreas de escravidão, not in the irmãos, cities. não nas But the cidades. Christianity is in the slave areas. Mas o povo cristão, ele vive nas áreas de They are escravidão. living in the slum areas. Eles vivem em áreas de gueto. But Bible says Mas a palavra diz, that when you receive the Holy Spirit, quando você receber o you will Espírito receive Santo, the power você vai receber and you poder preach the gospel. e você vai pregar o evangelho. And you go and preach the E gospel. você vai pregar o evangelho. You tell the reality of the Holy Você Spirit. vai falar a verdade do Espírito Santo. So today I proud Então hoje eu tenho orgulho, irmãos, that I am Pakistani. de ser um paquistanês. I'm proud Eu tenho orgulho that I belongs to Pakistan. que eu pertenço ao I'm Paquistão. proud that we are persecuted. Eu tenho orgulho de sermos I'm perseguidos. proud because I am me and my brother and sister living in persecutions. Eu tenho orgulho de mim, meus irmãos e minhas irmãs vivermos na perseguição. Because we are same in the church, Porque nós somos iguais dentro we da same igreja outside the e church. somos assim fora da igreja também. We same inside the O church. que a gente é dentro da igreja, Our behavior is same outside the o church. nosso comportamento é o mesmo lá fora. Many people wants to buy the Christian peoples. Muitas pessoas querem comprar a cristandade. We will give you the money A gente dá dinheiro and convert into the other e religion. você se converte a outra religião. But you know what the Christianity says? Mas sabe o que os cristãos dizem lá? Fire here, Atire aqui, not here. aqui, Fire here. atire aqui, ó. Fire and put the bullet here. Atire e coloca uma bala aqui. I will sacrifice for my Jesus, Eu me sacrifico pelo meu but Jesus. not sell my Jesus. Mas eu não vendo o meu Jesus. This is the reality. Essa é a verdade, irmãos. But they are the believer in the church. Mas existem crentes na igreja, Same they are believer outside the do church. mesmo jeito que eles são crentes na Nobody igreja, eles são can crentes de change fora. them. Ninguém vai mudá-los, irmãos. Here I observe one thing. I'm sorry. Aqui eu percebi uma coisa, me perdoem. The people inside the church, they are different, Às vezes as pessoas são diferentes dentro da and igreja. when they are outside, they are E different. quando elas estão do lado de fora, elas são outra coisa. aqui The no Brasil. peoples of the Jesus Christ As pessoas de Cristo Jesus needs to stay safe, the same, precisam estar iguais. because Jesus wants to you the same. Porque o Senhor quer o mesmo para vocês. Jesus loves you. O Senhor ama vocês. That's why you born here. É por isso que vocês estão That's why your nasceram kids aqui. born Por here. isso que teus filhos nasceram You don't aqui. know your value. Você não sabe o valor que você If tem. you know the value of the sacrification of Jesus Se Christ, você soubesse o valor do sacrifício de Cristo, your character, your habits, your condition, everything will be saved. teu caráter, teu hábito, tua condição, Will tudo be the seria same. diferente. Seria a mesma In coisa Jesus' name. aqui em nome de Jesus. Amen. Amém? So thank you very much. Então, muito that obrigado. I am here to tell you the reality of the Pakistan and us. I don't believe that your pastor left anything from the Bible.
Obrigado por me deixarem contar a verdade do Paquistão. Eu não acredito que o pastor de vocês deixou algo em aberto sobre a Bíblia. And he is a senior pastor of this church. I don't believe that he left anything, the secret of the Bible. Como presidente dessa igreja, eu não acredito que ele deixou nada em aberto sobre a palavra. He told you, he teach you, he guide you, he lead you. Para ser ensinado, ele ensina vocês, ele orienta In vocês, ele leva Pakistan, we have vocês. one pastor. E no Paquistão nós temos um pastor. Every church have one pastor. Toda igreja tem um único But pastor. you are the blessed, have 4 angels. Vocês podem ter 4 anjos aqui. You have four angels, 5 angels. Some churches have 5 angels. Vocês- Some has 12 angels. Vocês têm 4 pastores aqui, algumas têm 5 anjos, outras têm 12 anjos. I will let you know the meaning of pastor is angel. Eu quero que vocês saibam o significado da palavra I pastor will é let you know anjo. from the Bible. Eu quero que você saiba da palavra, Not from by myself. não de mim mesmo. The 1, 2, 3, and 4. 4 angels you have. Esses 4, 1, 2, 3, 4, são 4 anjos que vocês têm aqui. And if you not listen your angel, Se você não ouvir o seu you are anjo, not be like a Mary. você não vai ser como Maria, irmãos. You are not like a Mary. Você não vai ser como Maria. If anyone is Mary here, Porque alguém conhece so many Maria aqui. people have the name John. Por exemplo, se você tem um nome But João, name in the name John is not like the work is something else. se você tem um nome de João, você tem que entender que isso If you are significa John, algo. Se você é So João, be like a John. seja como o If you are João. Mary, Se você é So Maria, be like a Mary. seja como a But Maria. you will do. O que você Your fizer, children will do. seus filhos farão But também. if you are respect your pastor, Se você respeita o seu pastor, if you respect your se angel, você respeita o seu your anjo, children will respect your seus pastor. filhos vão If respeitar you o are seu pastor. obedient with your church, Se você é obediente com sua igreja, if you are obedient with your angel, se você é obediente ao seu anjo, your children will be obedient. seus filhos serão And your obedientes. generation will grow up in the name of E a Jesus. sua geração vai crescer e will multiplicar em bless nome de you. Jesus. Eles vão He abençoar will bless você. your home. Ele vai abençoar a tua He will casa. bless your home Ele vai abençoar o teu in the lar. name of Jesus. Em nome de Jesus. Because Bible says, Porque a palavra diz, the scripture a says, escritura if diz, you are sad, se você está if triste, you need my blessing, se você precisa de uma bênção, call your spiritual father at your home. ligue para o seu pastor na sua And he will casa anoint the oil e ele vai te dar uma unção com and he will óleo. bless you. Ele vai te And abençoar. when he bless you, E quando ele te abençoa, then you will receive the blessing. você recebe uma bênção. And not Bible in the new scripture says that when you pray and Holy Spirit comes upon you. A palavra diz que quando você ora, o Espírito Santo vem sobre você. But we have not the ability of that type of prayer what the Jesus wants. Mas nós não temos sido obedientes ao tipo de oração que Jesus quer. That's why your prayer and your pastor's prayer is different. É por isso que a nossa oração é a oração de nossos pastores, When ela é pastor diferente. pray, Quando o pastor Holy ora, Spirit comes o Espírito Santo and vem touch the peoples. e toca pessoas. But when I pray, Mas geralmente quando eu Holy oro, Spirit not talk to me. o Espírito Santo não vem e fala Something comigo. is problem, somewhere problem. Tem que ter um problema em algum lugar, tem que ter Somewhere alguma coisa. problem. Em algum lugar tem If problema. I have a pain in my head, Se eu tenho uma dor na minha cabeça, so I eat the medicine of the belly. eu tomo um remédio para a barriga, Problem is not in belly. o problema não está na barriga, Problem is irmãos. here. O problema está I aqui. need to get the medicine of my Eu head. tenho que ter um remédio para minha Not the cabeça, belly. não para minha So barriga. I need to know Então eu the preciso problem saber. is where why Holy Spirit talk to me, why not? O problema está no porquê o Espírito Santo fala comigo e no porquê não. If the Holy Spirit talk to my spiritual father, Se o Espírito Santo fala com o meu pai if espiritual, Holy Spirit talk to my pastor, se o Espírito Santo fala com o meu why pastor, not me? por que não He's comigo? same looking like a human being. Ele também é ser humano. He's looking like me. Ele também é como eu. Why Holy Spirit talk to me? Why not? Mas por que o Espírito Santo não fala comigo? Because the difference. Porque a diferença. He know how to talk with God. Ele sabe como falar com He knows Deus. how to talk with someone his name is God. Ele sabe como falar com alguém que o nome é Deus. This is the difference. Essa é a diferença. So today I need to comparison Então hoje eu quero que você about compare me você and about my spiritual e father. o seu pai espiritual. Then God will start talking to you. Então olhe isso e Deus vai começar a If falar ao I seu don't know coração. who I am, Se eu não sei quem eu sou, how I know about the God? como é que eu conheço sobre Deus? If I don't know about myself, Se eu não sei nem sobre mim how I mesmo, know about the God? como é que eu sei sobre Deus? I 100% say that. Eu tenho certeza, If irmão, you live in 100% disso. Pakistan, Se você morasse no in Paquistão, Afghanistan, no Afeganistão, in like Syria, like Iran, Iraq, na Síria ou no Irão, no Iraque, you will never stay there. você nunca You permaneceria don't know ali. where this is which type of world is this? Porque você não saberia nem sequer We que will tipo not de stop for palavra just é essa. 1 second. Você não aguentaria um segundo sequer. But
we always praise the Lord Mas a gente louva a Deus, and irmãos. worship in around the Pakistan. Adoramos I have porque 16 branches in Pakistan. adoramos ao redor do Paquistão. Nós Every temos week 16 congregações. more than 2,000 kilometers my car I drive, Toda semana eu dirijo mais de 2.000 quilômetros de and I carro, preach the irmãos, gospel pregando o evangelho, without any afraid, sem medo, because we receive the Holy Spirit. porque nós temos o Espírito And Santo. more than 1,000 I have spiritual sons and daughters. E nós temos hoje mais de 1.000 discípulos naquele More lugar. than 1,000, Mais de 1.000. and they are same like his pastor. E eles são iguais ao seu pastor. So if you are obedient with your pastor, Então, se você for obediente so ao you seu need pastor, to know how my pastor is praying, walking, how to pray. You need to spend time with him. você precisa conhecer como o seu pastor ora, como ele se porta, como orar e como permanecer ao lado dele. Amen. Amém? So after we will talk more, I will show you the kids of the school you adopt, and please. Depois nós falaremos mais. Eu vou mostrar agora algumas fotos das crianças as quais vocês adotaram. Pode passar, irmão? Por favor. Mais um toquezinho. This is the video. Esse é um that- vídeo. Look, this is the 17 years old girl Olha, irmãos, essa é uma menina de with 17 anos de idade. with her father. Com seu pai. He is working under the slavery since 32 years. Ele trabalha na escravidão já faz 32 anos. And he has a backbone problem. E ele tem um problema na coluna, And esse homem. because of that, he cannot be sit anymore, like, because the bricks the peoples make there. Porque ele não pode sentar em lugar nenhum, porque os tijolos que as pessoas Look how fazem they aí, sit and they make the bricks. olha como elas sentam, elas fazem tijolos desse jeito assim. This is same like a Moses time, Prophet Moses time. É a mesma coisa que acontecia nos tempos do profeta And Moisés. the stretcher, you see, E esse carrinho de mão que vocês veem, the first time made by the Pharaoh's time. o primeiro modelo disso foi feito pelo faraó. And still he's working in Pakistan. E eles trabalham da mesma forma no Paquistão até And hoje. look, she is 20 years. E olha, irmãos, essa mulher tem 20 He has anos. one son, Ela tem um filho. and this family working under the slavery. E toda essa família trabalha na escravidão. They didn't go to church. Eles nunca foram à They igreja. didn't go to meet their relatives. Eles nunca foram They conhecer didn't go parentes. to. They didn't allow to go anywhere Eles não são permitidos de ir a lugar algum. because honor of the debts. Porque o dono desses escravos, He think that maybe they run away, ele pensa que talvez eles vão fugir. and they didn't allow to go anywhere. E ele não os permite ir a lugar algum. And you know where they live? E sabem onde eles It's vivem? one of the most dirtiest place where they É live. um dos lugares mais sujos que No você pode encontrar onde eles electricity, moram. Não tem No eletricidade, gas, não tem gás, no food. não tem comida. This is the situation there. Essa é a situação Look lá. at their working. Olha o trabalho que How eles fazem, practice they have. a prática que eles têm. And look, this is the practice because they when they were born, É isso aí, irmãos, porque essa é a maneira que eles when they are nascem. just 2.5 years old, Quando eles têm 2 anos e meio de they idade, start working there. eles já começam a trabalhar aqui. Just think 1 second. Pense por um If segundo. my girl is there, Se fosse a minha my filha lá, baby is there, se fosse o meu if filho he lá, has no food, se ele não tivesse what comida, happened? o que é que aconteceria? Oh my God. Oh, meu Deus. Look the beauty of this girl. Olha a beleza dessas And moças, you know, irmãos. E sabe, the bad thing there, a coisa pior ali what happened? é o que acontece. They don't know when the Muslim man who has the debts on that. Eles them, não sabem quando um muçulmano vai chegar They simplesmente. didn't know, pastor. They didn't know when he came and have sex with these girls. E pastor, eles não sabem quando é que vai chegar um muçulmano e vai ter sexo com essas meninas. This is the reality. Essa é a verdade, irmãos. Even 6, 7 years old, you let me know. I Crianças question de to all 6, of you. 7 anos. Eu quero que vocês me digam algo. We have the daughters. Nós temos filhas. You let me know 6 years old baby girl need marriage. Me diga algo, uma criança de 6 anos precisa se 7 casar. years old. De 7 anos 10 precisa se years casar. old. 10 anos But precisa se casar. this is happening in Pakistan. Mas isso é o que acontece no Paquistão. This is forcefully marriage. Make acts. The Muslim people they make the acts in Pakistan. Elas são forçadas a se casar com homens muçulmanos And e if terem you want relações to com know, eles no open the Paquistão. YouTube and write the persecutions in Pakistan. Se você quiser saber sobre, abre o Then YouTube e everything escreva you sobre find, perseguição no Paquistão. you don't stay on me. Não fique somente You will comigo. see on the YouTube. Você vai ver no YouTube. Everything you find. Tudo você acha lá. And if you want to pay on the Instagram, Pastor Edson's Teixeira's page, E se você vê lá na página do Instagram do Edson Teixeira, in all over the world, people striking on that. em todo o mundo as pessoas fazem What a revoltas contra nonsense. isso. Vocês estão sem 6 noção. years old, 7 years old, and the man
is 45 years old. Crianças de 6, 7 anos e os homens têm And 45 anos de pastor, idade. forcefully marriage E with se the casam old à women, força com old essas men. meninas. This is the situation. Essa é a situação, irmãos. So all the Christian leaders, including me, we are striking these last 2 months. Então todos os líderes cristãos, incluindo a minha, a gente tem promovido essas we- revoltas lá. And in Pakistani peoples who lived in USA, Até as pessoas paquistanesas que estão nos Estados Unidos estão Pakistani protestando. peoples who lived in Germany, France, Italy, Paquistaneses na Alemanha, na França, na Itália. when they know about this, Quando eles sabem sobre essa they, realidade, they start striking on that. eles começam a fazer And protestos then contra the isso. president of Pakistan, E quando o presidente do Paquistão, they stop this. Just 1 month ago, apenas um mês atrás, they make an act ele fez um ato without the permission, sem permissão. without before the 18-year-old girl, Antes dos 18 anos de nobody idade, can get married. ele passou uma medida que This- ninguém pode se casar. This is only happen with the Christian girls. Isso só acontece dentro de meninas cristãs. And they look, these are the slave men. E esses são os homens escravos. They, even if they raise the voice of that, Se eles levantarem a voz the contra owner isso, of irmãos, that sometimes they broke the leg, o proprietário deles pode sometimes simplesmente broke the arm, amputar a perna ou o braço. sometimes hit on the head and just blood comes and stitch it. Às vezes eles são atingidos na cabeça e So precisam they are levar always pontos. be afraid. Porque eles têm que So viver that's com why medo. they didn't ask anything. E é por isso que eles não falam nada. Pode passar, irmão. Look, this is the Christian boy born in the slavery. Olha, irmãos, esse é um menino cristão nascido na escravidão. Do you know when first time I bring the kids from the slavery inside the school, Sabe, irmãos, a primeira vez que eu levei uma criança da escravidão para a escola, I asked that this is the pencil. Eu Please mostrei- hold it. eu mostrei um lápis a ele e And disse: é um lápis, é he para just você. throw it. E ele jogou fora. What is this? E ele He said, disse: o "What que é is isso? this?" And he think that it's a snake. E ele achava que era uma cobra, um animal. The kids there, they don't know the word of education. Eles não conhecem a What palavra is education? educação. A palavra And he educação. was 10 years old. E ele tinha 10 anos de idade. And we work very hard to teach them, to guide them, to lead them. A gente trabalhou muito duro para ensinar, para guiar ele, para mostrar a Because ele. you don't know your small seeds what doing in Pakistan. Irmãos, porque vocês não sabem o que suas And I sementes believe estão lá your no Paquistão. small seeds E eu creio que as sementes pequenas de vocês grow in Pakistan, and you have a big field in Pakistan, elas vão crescer no Paquistão e vocês terão campos verdes naquele lugar. doing a big work in Pakistan. Fazendo uma grande obra no You are Paquistão. saving the generation of the Christianity. Vocês estão salvando uma geração de cristãos, igreja. Now we are teaching about the Jesus Christ. Agora a gente está falando para eles sobre Jesus Cristo. Now these kids know about the reality of Jesus Agora Christ. essas crianças conhecem a verdade de Cristo Jesus. Amen. Amém? So this is all because of you. Então isso é Because tudo por causa de vocês, dessa igreja. this church is one and only who adopt more than 40 kids. Essa igreja é a única que adotou 40 crianças, mais do que Pastor isso. Tiago, thank you so much. Pastor Tiago, And muito Pastor, obrigado. thank you very much. Pastor Isaac, muito obrigado. And this is the biggest work you are doing in Pakistan. Essa é uma I'm das just a maiores coordinator. obras no Paquistão. Eu sou só um I coordenador. just take the money and just put in everything and settle the thing just. Eu só pego o recurso e transfiro para onde é necessário, só. And the condition change, situation change, everything going to E be as changed. condições mudam, a situação muda e as coisas estão mudando. This picture is captured by Pastor Edson's mobile. Essa foto foi tirada do celular do pastor Edson Teixeira. When Pastor Edson visited me in the Bricklane factory, Quando o pastor Edson me visitou lá nessa fábrica de he tijolos, asked one of the 4-year-old kid, ele encontrou uma criancinha de 4 anos de idade "Did you eat anything?" e perguntou para ela: He você asked comeu so alguma many coisa? kids. He asked so many Ele kids, perguntou a muitas crianças: "Did you irmãos, eat anything?" vocês comeram alguma coisa? But the answer is same. E a resposta é a mesma: No. Não. But when he heard about last boy, he was 4 years old. Mas quando ele escutou desse menininho de And 4 very anos, cutely he said, "No, I not. मतलब मैंने तुझ नहीं खाया. o menininho simplesmente disse que não I tinha didn't eat comido. anything." Não comi nada. And you know what happened? Pastor Edson crying. E aí, irmãos, o que aconteceu? O Oh, pastor pastor, Edson what is chorou. this? E disse: pastor, o que é isso? This is the Pakistan. E eu disse: isso é o Paquistão. This is the Christianity of the Pakistan. Isso são os cristãos do And Paquistão. he pastor. asked me, E ele me disse: why her mother didn't give him a food? por que a mãe desse menino não deu comida a I ele? think
11:30 a.m. morning. Eu acho que era mais ou menos umas 11, 11:30 da manhã, irmãos. His mother is working there. A sua mãe estava trabalhando ali. I called, please come here. Eu chamei ela e disse, por favor, Why vem you cá. not give the food to your son? Por que você não deu comida para o teu filho? And what she said, E sabe o que ela disse, she's irmãos? crying, Ela começou a chorar. and she said, Pastor, E ela disse, ô pastor, you don't know what we are facing. você não sabe o que a gente está What do you enfrentando think aqui. I am a mother? Por que é que você acha que eu If sou I uma have a mãe? food, Se eu tivesse what do you comida, think I didn't give to my son? o que é que você acha que eu não daria para o meu filho? I have nothing at my home. Eu não tenho nada em Go casa. and check. Vá lá e veja. Oh, I told to Pastor Edson. Ô, irmãos, eu falei para o He pastor hugged Edson. her Ele abraçou and essa crying. mulher e começou a chorar. and asked me, Pastor, bring food just in 1 hour. E me disse, pastor, I don't providencia know comida em how. 1 hora, eu não sei como, mas And we providencia. provide the food stuff for more than 200 kids. E a gente começou e conseguimos dar comida a mais de 200 And crianças this is nesse the dia. food we bring with the chicken, with the food and rice and the clean drinking water. Essa é uma comida que nós fizemos ali, um frango, um arroz e uma água potável para eles. And more than 50 women, they came to Pastor Edson and say thank you E mais very de much. 50 mulheres chegaram para o pastor Edson e God disseram muito bless obrigado. you. Deus abençoe o God Senhor. bless your children. Deus abençoe seus filhos. God bless your family. Deus abençoe sua família. And what happened when they feed totally? E aí o que é que aconteceu quando eles comeram? This is the situation. Essa é a situação, And irmãos. after next day, Depois, no dia Pastor seguinte, Edson arranged 500 families. o pastor Edson conseguiu providenciar The food 500 stuff for famílias. one family for 1 month. A comida para uma família para um mês. And he is doing a lot in Pakistan when he was there. Ele conseguiu providenciar para 500 famílias durante um mês. Ele fez muito no Paquistão estando lá. And these kids didn't eat the milk, fruit like this. They never see the fruits. Essas crianças não tomam leite ou frutas, irmãos. Elas nunca sequer viram uma Very fruta. expensive there. Porque é muito caro lá. So pray because prayer change the things and change the situation. Então orem por elas, irmãos, porque a oração We are muda as also coisas e as praying. situações. Nós Because oramos of também. prayer, different nations like USA, from different countries, people start working to set free the families from the slavery. Por causa da oração, países como os Estados Unidos conseguiram same promover like you are cruzadas doing e in salvar Pakistan. pessoas. É o mesmo que vocês estão fazendo no Paquistão. This is the 13, 14 years old girl. Essa menina tem 13 a 14 anos de idade. This girl is also, this picture is also captured by Pastor Edson's mobile. Essa foto também foi tirada do celular do pastor Edson, irmãos. And she and her husband, her brother is alone in the world. E ela e o seu irmãozinho viviam sozinhos no mundo. Her mother and father died 1 year ago. Sua mãe e seu pai haviam morrido há um ano atrás. And she was every day, every 2 days, after 3 days, facing a lots of sex problems of the honor of the debts. E a cada 2 dias essa moça estava sendo abusada constantemente sexualmente pelo dono desses escravos. And she told to Pastor Edson. E ela falou ao pastor Edson. And Pastor Edson crying Pastor Edson começou What a chorar. is this? E disse, o que é isso? because this is the first time he visited Pakistan. Porque essa foi a primeira vez que ele esteve no Paquistão, irmãos. So after when come back here, Pastor Edson, Então depois dele ter voltado ao Brasil, pastor he sent a Edson, message, Pastor, look at, follow this girl and where she is. And I will send you the money and set them free. ele me mandou uma mensagem dizendo, pastor, olha essa menina da foto, eu vou te mandar o recurso, vê onde ela está e a gente vai libertar ela. After 2 months when I go there, E aí, 2 meses depois, eu fui lá. you know what happened? E sabe o que tinha She acontecido, was irmãos? kidnapped. Ela tinha sido sequestrada. She was kidnapped and even her brother is 9 years old Ela havia sido sequestrada, seu irmãozinho de 9 anos. and he is alone at home. Ele estava sozinho em And I casa. asked, where is your sister? E eu perguntei, cadê tua irmã? And he is crying, said, I don't know where is my sister. Two months gone, the car came, 3 boys came and she forcefully put inside the car and ran away. Ele falava, eu não sei onde está minha irmã, já faz 2 meses que ela assumiu um carro, chegou, 3 rapazes desceram, colocaram ela dentro do carro e foram embora. Then I go to the neighbor's home. Então eu fui à casa do vizinho Where she is? e perguntei, cadê ela? Then he told me, E ele me disse, please don't ask anyone. por favor, não pergunte a Maybe someone ninguém. kill me. Talvez alguém pode me She matar. was kidnapped. Ela foi sequestrada. And we don't know where she is. E a gente não sabe onde ela está hoje. It's 2 months ago. Isso foi há 2 meses This is atrás. the Christianity in Pakistan. E esse é um retrato da cristandade no Paquistão, irmãos. And more than 20 families, Pastor Edson and so many churches contribution,
set free 20 families from the slavery. Graças a Deus, nós já conseguimos libertar mais de 20 famílias da escravidão. And they are Graças a living Deus. very peacefully in their life. Hoje elas vivem com They paz em sua start their vida. new life in Elas the name of começaram uma Jesus. nova vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Look, this is the 82 years old man. Olha, irmãos, esse homem tinha 82 anos de idade. He was blind and died 3 months ago. Ele nasceu e morreu. Ele era cego e morreu há 3 meses atrás. Yes, next. Pode His passar? family is working there under the slavery. A This sua is the família beauty trabalhava na of the escravidão. Pakistan. Look at his eyes. Essa é a beleza do Paquistão, irmãos. Olhem os olhos dele. Yes, next. Pode passar? This is the boy. E esse é o menininho, Pastor irmãos. Edson asked, "Oh, did you eat anything?" The last boy. He Que o said, pastor "No, Edson I don't perguntou, eat." você comeu alguma coisa? Esse menininho que respondeu assim. And because of this boy, the many of the feed that day. E por causa desse menininho, muitas crianças foram alimentadas nesse dia. Next. Pode passar, irmãos. Look, this is Pode passar de novo, dá um when they wake up morning, they start work like this. Quando eles acordam de manhã, irmãos, eles começam a trabalhar desse jeito. Can you please She wants to rotate set it? free from her slavery. Can you please rotate it? Você It's consegue not. girar a imagem, não, né? Não? So we are working there. 3 projects, especially we are focused that one is to free the families. Então nós trabalhamos basicamente And, em 3 grandes projetos lá. Our O primeiro, school is the 5th biggest city, biggest missionary school in o Pakistan. primeiro é libertar a família, o segundo, a nossa Number escola é one a is the 5ª Catholic. maior escola no And Paquistão. other denominations. E primeiramente, And entre number as 5th is denominações, our Dream Center School in Pakistan. a primeira maior é a católica e a nossa é a It's 5ª all maior no because of Paquistão. you. And I want to let you know one more thing. A nossa escola, isso tudo é por causa de vocês. Pastor Eu quero que vocês saibam Edson algo is mais. one and only the Brazilian missionary who entered first time in Pakistan. O pastor Edson é o primeiro brasileiro que conseguiu lograr um trabalho assim no Paquistão. In the history of Pakistan, he is the one and only the missionary who entered Pakistan, who freed the families, who start the work in Pakistan. It's all because of your hands when you pray for him. Na história do Paquistão, o pastor Edson é o primeiro que conseguiu libertar famílias, começar um trabalho e ter êxito nessas coisas. Isso tudo é fruto da oração de vocês. Amen. Amém. If not possible, Pode then passar, irmão, o slide. Next. Sem problema, não. Pode passar. Isso. look, when Pastor Edson come back, he told, I don't know the friend of Pastor Edson, he told the story about the hungry of the children. He asked me, Pastor, I will send you some money, arrange the food for the children. O pastor Edson, quando veio para o Brasil, eu não sei quem era o amigo dele que ele contou essa história sobre a fome que ele viu no Paquistão e que ele disse: olha, pastor, precisamos ajudar essas crianças. And he sent $300, Esse homem enviou $300, irmãos. and we feed more than 300 peoples, including elders, women, boys, everyone. A gente alimentou 300 pessoas nesse dia, incluindo idosos, crianças, adultos, muitos. Yes. When Pastor Edson sent me a money,
Então, irmãos, quando o pastor you, Edson when you mandou o buy the dinheiro, car, buy like a property, you have an agreement. para que vocês entendam, quando você compra um carro, uma propriedade, você But tem in Pakistan, acordo. we purchase the peoples. Mas lá no Paquistão a gente compra as crianças. This is the purchasing style that we pay the money, and he do agreement with me, and he allow you that you can take anywhere in the world. É assim que funciona. A gente dá o dinheiro a ele, ele faz um recibo e uma nota fiscal para mim, e aí ele entrega as pessoas e você pode fazer o que quiser com elas. He is no the mundo. owner of the debt, and I gave him a money that please set free this family. Esse é o dono dos escravos. Eu dei para ele um recurso, eu disse a ele, pode libertar essas crianças. Pode dar mais um play, por favor? Please play this. Pode dar um play? Look, he is doing. It's a very small bills Preste of atenção, their irmãos. Bricklin factory, É uma dívida relativamente pequena dessa fábrica gave de me- tijolo. Ele me deu esse recibo. and I gave him a money. Eu dei a ele o dinheiro. And look, the three girls and the wife of that man who is sitting behind me. E olha, essas três filhas e a esposa desse homem sentados aí atrás. The girls crying and the women crying because that day, you know, when we have a bird, when we put it inside the cage, As meninas choravam e a mãe também, porque, irmãos, quando a gente tem um passarinho que when bota we na bring him gaiola, out, quando você tira ele, he's trying to fly, ele tenta voar. and same is there. E do mesmo jeito está acontecendo aí. How they are happy that day when I pay the debts, Elas estão and felizes. they were crying, and they hug me, and these girls say, we have no brother. Elas estão felizes And porque a think dívida what delas está sendo happened with them paga. that day when the three girls they hug me and say, God brings in our life as a brother you have. E essas três moças me abraçaram e disseram, olha, a gente não tem irmão, mas o Senhor te deu na nossa vida como um irmão que a gente não tinha, agora tem. And three girls born in slavery, E essas três they meninas grow nasceram up na in escravidão, slavery, cresceram and na the whole time escravidão. they are working in the slavery because he has no brother, and she always help with their father. E elas viveram a vida toda na escravidão porque não tinham irmãos e a única pessoa que tinham para estar juntos era o pai. And in this year, in the month of May, E nesse they are ano- living in their own home, a rented home, but they are living in their own home very happily. E in nesse the world. ano, no mês de maio, eles já podem agora viver na sua casa, uma casa alugada, mas já tem um lugar para morar e eles vivem They felizes didn't lá work para a glória do anymore in the Senhor. slavery. Eles não trabalham mais na escravidão, Jesus' irmãos. name. Em nome de Jesus. Amen. Next. Pode passar, irmão. Next. Pode This passar is the também. money we are giving. Next, please. Isso é um recurso, pode passar já. Next. Pode passar também. Now this is the school. Hallelujah. Look, E aí, irmãos, essa é a escola. Preste atenção. Come on, let's sing thank you, play, Pode please. dar play. Jesus. Look, these are the kids who are working in the slavery. Preste atenção, irmãos. Essas são as crianças But que they agora are living trabalhavam na in escravidão. the. Now they are playing and living in the Holy Land. Mas agora elas vivem numa terra santa, brincam na terra santa. Louvado seja Deus. This is end. This is end. No, it's just Thank you, Jesus. this is not a beginning. Tá no final o vídeo. This video you play from the start. Hallelujah. Can you please forward something? Pode adiantar Come um on, pouco. let's sing Little thank you, bit forward, Jesus. please. Yes. Isso aí. Look, these are the kids. Preste How they atenção, play. irmãos. Essas são as crianças brincando. And more than 40 kids you adopt, they are playing in these kids. Mais de 40 crianças que vocês adotaram But estão I don't brincando know assim who is agora. these kids. Eu não sei quem elas são, But I know that more than 40 kids you adopt and they are playing in this beautiful mas eu atmosphere. sei que mais de 40 crianças que vocês adotaram estão brincando Thank nessa you atmosfera very much. maravilhosa. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Worthy is the Lamb. Yes, worthy is the Lamb. Come on. For you are holy. Yes, next. Tem um vídeo, irmão, um vídeo chamado Escolas. É a parte dessa apresentação, um vídeo separado. Pode colocar? Por favor. Just this. Perfeito. This is Edison Texira's Dream Center School, Pakistan. Essa é a escola, irmãos, o Centro dos Sonhos Edson Teixeira, no Paquistão. Look, 217 kids, Olha, irmãos, they are getting the education.
And day by day it's increased. 270 crianças hoje recebem educação e dia após dia isso tudo Look the aumenta. atmosphere, their uniform. And now, do you believe that these are the same kids? Olha a atmosfera e os uniformes. Vocês acreditam que essas são as mesmas crianças? Did you believe these are the Vocês same kids? acreditam que são as mesmas crianças? This is all because of your small seeds. Então é tudo por causa das sementes de vocês. Look, Olhem. Glórias a Deus. हम शुक्रगुजार हैं अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे 2 साल से आ रहे हैं तीसरा साल है तो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं शुक्रगुजार हैं अच्छा पढ़ा है हम शुक्रगुजार हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को Isso é tudo अदारे का graças a बहुत vocês. शुक्रिया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शुक्रगुजार हैं इस दायरे का जो से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं बहुत खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ और सर की भी स्कूल के मैनेजमेंट के लिए कि मेरा बच्चा 3 साल हो गया है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और जब से ये मैंने every स्कूल में 15 डाला है days, ये पहली we पोजीशन पे आ change the रहा है barber और मैं inside खुदा the उनकी school who बहुत is शुक्रगुजार cutting the kids. A cada 15 dias a And gente he's tem uma cutting pessoa the que vai lá para nails. cabelo. हूँ। अपने बच्चों को Everything we भेजिए are taking care Fazer a unha inside the dessas school. crianças. Tudo nós cuidamos dentro da शुक्रगुजार escola. करती Look खुदा का भी look the happiness स्कूल of का this भी, woman. पूरे दायरे का Felicidade भी dessa बहुत mulher. अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा नाम हैरिस है और मैं एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल में पढ़ता हूँ और पहले मुझे पढ़ना लिखना नहीं था आता और मुझे अब पढ़ना लिखना आता और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इस अदारे का और अपने खुदा का। God bless you. My name is Yeshua. मैं एडसन टी ड्रीम सेंटर Irmãos, स्कूल में cada पढ़ता um de हूँ। vocês मुझे faz पहले parte कुछ disso. पढ़ना Vocês नहीं não se sentem आता felizes, अब não? खुदा का Eu शुक्र है aplaudo ao मैं nosso पढ़ Senhor लेता Deus, हूँ। porque Ele é poderoso. Ele é poderoso por isso aqui. Louvado seja Deus, irmãos. Eu fico feliz. Louvado seja Deus. Aleluia. माय नेम इज़ मैक्स सरफराज मैंने इस स्कूल में न्यू एडमिशन लिया है और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ये स्कूल बहुत अच्छा है और मैंने इसे ज्वाइन किया है न्यू किया है गॉड ब्लेस यू माय नेम इज़ शांता मुझे 1 साल हो गया है एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल को ज्वाइन किया हो गया God bless you. My name is Zunaira Shabazz. एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल जब से मैं इसे 1 साल हो गया है इसे ज्वाइन करते हुए। My name is Nisha Banu. मैं क्लास की स्टूडेंट हूँ 1 साल हो गया इधर ज्वाइन करते हुए बहुत अच्छी तरह लेते। My name is शिजा नवीद और मैं बिगनिंग से हूँ और मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है। मैं एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अच्छी तालीम दे रहे हैं। गॉड ब्लेस। मेरा नाम आयशा नईम है। जब से एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल स्टार्ट हुआ है मैंने तब से ज्वाइन किया है। यहाँ आने से पहले मेरी तालीम इतनी अच्छी नहीं थी अब बहुत अच्छी हो। मेरा नाम नेहा इशफाक है मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल की स्टूडेंट हूँ और जब से हम एडिसन टी ड्रीम सेंटर स्कूल में आए हैं तब से हमारी स्टडी में बहुत इम्प्रूव आया है और मैं अपने सर की और अपने टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। God bless you. ड्रीम सेंटर स्कूल मैं शुक्रगुजार ड्रीम सेंटर स्कूल जिन चलाया है और मैं सारा शुक्रगुजार है। मैं सिक्योरिटी गार्ड हाँ ड्रीम सेंटर स्कूल का और मैं अच्छे तरीके से ड्यूटी सारा अंजाम कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा ड्यूटी सारा अंजाम। ड्रीम सेंटर स्कूल का शुक्रगुजार हूँ। खुदा इनको बरकत ज़्यादा दे और ज़्यादा बरकत दे। Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode passando, irmãos. This was the old building Esse aqui era o prédio when we antigo, started igreja. in 2022. Quando a gente começou em And we 2022. spent 3 years there. A gente passou 3 anos aí. And very small that place, it's like this. Era um lugar muito pequeno, era mais ou menos só esse pedaço aqui. And we are just the 200 kids there. E a gente tinha 200 crianças lá. And it's very difficult during the summertime. E é muito difícil no verão. Pode passar, irmão. Yes. Pode passar outra. Look the condition. Olha as condições, irmãos. Nobody believed when I see these pictures. I was crying, oh God, how they change. Quando eu vi essas fotos, eu chorava e dizia, Senhor, como eles mudaram. Nobody believed that they are the slave kids. Ninguém podia acreditar que essas são as mesmas crianças Oh, escravas. thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode passando, irmão. Yes, Pode next. passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Now this is the time to show you that I am working from since 2016 in Pakistan. Pode dar o play, irmão. I start preaching in Pakistan from since Eu 2016. comecei a pregar no Paquistão, irmãos, desde 2016. I am the missionary there. Eu sou um missionário lá. I'm doing a lots of crusades, Eu estou lots fazendo of muitas programs there. cruzadas e programas lá.
every 6 or 7 month, 8 month, my location change A cada 6, 7, 8 meses o meu lugar muda. because I start the branch in any corner of the Pakistan Porque eu começo uma congregação em qualquer lugar do with Paquistão 20 to 30 peoples, com 20 a 30 pessoas. and thanks Jesus that within the month and 2 months it grow up near to 800, E graças a 1000 Jesus, people. em 1 a 2 meses já temos 800 a 1000 This pessoas. branch I start in this April Essa congregação eu comecei em abril, on the desert, no deserto, irmãos. and this is grow up in just in these 4 days, in 4 months, sorry. Essa coisa cresceu em 4 meses a esse tamanho, irmãos. Just stop here. This Para is aqui pouco. read this Wednesday prayer service. Esse é o nosso culto de oração da quarta. This is only the prayer service. I didn't change the location because I still there. Esse é o único lugar que eu não mudei a localização porque eu fico From ali. since 1.5 years, Desde 1 ano e meio atrás. because every week Porque toda semana, more than 2,000 people come together. mais de 2.000 I pessoas se will show you reuniam. in the video. Eu vou te mostrar no vídeo. Yes, next. This is my third branch. Essa aqui é a minha It's terceira also congregação. near the desert. It's near the desert also. É perto do deserto essa daqui. Pode passar? Pode Yes. passar? Pode passar? And I am working on the satellite from Yes. since 2017. E eu trabalho com satélite de TV, irmãos, desde And the 2017. satellite, my Christian TV channel name is Heavens TV. E o nosso canal de TV é cristão chamado Heavens TV. Tem um outro Its vídeo. name is no finalzinho. Heavens TV, and we buy the domain from Malaysia. O seu nome é Heavens TV, TV dos céus, e nós compramos o domínio This da is Malásia. our Wednesday prayer service. Olha só, esse é o nosso culto de oração We da have no quarta. place, the people standing behind. A gente não tinha lugar para as pessoas lá no fundo. Lots of pastors, they are working with me. Aí os pastores estão aí comigo, muitos deles. This is my fourth branch in another province. Aqui nós temos a quarta igreja lá em outra província. It's our 10th branch. É a nossa 10ª congregação essa daqui. This I start in the month of July. Essa daqui eu comecei no mês de julho. Yes, next. Pode passar? This is my same branch, second branch I start in the near the desert. Essa é a segunda congregação que nós começamos Look, perto do this deserto. branch I start in the month of March, Irmãos, começamos essa no mês de março. and just grow up in very soon. Simplesmente cresceu de The forma muito people rápida. look, the people stands near the wall because they have no place to sit. Olha ali, ó, o povo encostado na parede porque não tem lugar para sentar. कुल मुकद्दसीन के साथ आलमगीर कलीसियाओं के साथ बहावलपुर और बहावलपुर की तमाम यूथ के साथ बहावलपुर के तमाम नौजवान बेटियों बेटों के साथ तमाम खुदा के लोगों के साथ तमाम चर्चिस के साथ तमाम खुदा के खादमीन Yes, के next. साथ Pode passar, irmão? You have that video of Tem um último vídeo, eu which acho. where I preach in the voice. Yes, Deve ter mais um último vídeo. Foram todos? it's all finished. Okay. Foram todos? Foram. Ok, that's all. Thank you very much. You Então, gave time to Pakistan, Muito obrigado por terem cedido esse tempo para ouvir sobre o Paquistão. and I believe when next year E eu creio, irmãos, que no ano que vem, Pastor Chiago will come, Pastor Edson, pastor Tiago vai estar lá com o pastor Edson. and I believe that I am going to give an invitation, the senior pastor of this church, Eu creio que eu vou também fazer um convite ao pastor presidente dessa igreja, Pastor Isaac, pastor Isaac. that warm welcome, O senhor é mais do que and meet bem-vindo the Pakistani peoples, para conhecer os share paquistaneses, your love, compartilhar esse You amor are que o a senhor man of tem. God. O senhor é um homem de and Deus. share your peoples there, your brother and sisters there. E compartilhar com os seus irmãos e irmãs que And estão lá. meet the thousands of pastors there. When you go, I will arrange the meeting. Pastors there, you will meet them. E conhecer milhares de pastores quando o senhor for. Eu vou conseguir reuniões para o senhor conhecer And esse pessoal. when you meet the slave peoples, E quando o senhor conhecer os escravos, when you pray for them, quando o senhor orar por I eles, believe God will change the situation. eu creio que o Senhor vai mudar as situações Because naquele lugar. prayer change the things. Porque eu creio que a oração muda as Prayer coisas, change irmãos. the condition. A oração muda as Prayer condições. change the habits. A oração muda os hábitos. Prayer change all the situation which is running in our life. Eu creio que a oração corrige tudo que a gente corre atrás na nossa vida. That's why Jesus says, É por isso que Jesus fala. when you need prayer, Quando você precisa orar, when you are sad,
Quando você estiver triste, when you want to talk with your God, quando você quiser falar com seu Deus, go to your room. vai para o teu quarto. But this time we don't know the value of the room. Mas nessa época, irmãos, que a gente vive, a gente não conhece o valor do quarto. Bible says, A Bíblia diz, I will read one verse for you. eu quero ler um versículo com The book of vocês. Matthew, No livro de Mateus, the chapter 6, no capítulo 6, and the verse is 6. no versículo 6. My topic is another, but it's suddenly changed. Just I need few minutes. Eu vou falar de algo aqui, o meu assunto veio Can veio you ao read for coração me agora. Poucos chapter minutos. 6, verse 6? Yes. Mateus 6,6, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Amen. Amém. You know the meaning of the word? Meaning of the word, W-O-R-D, word. Irmãos, vocês sabem o significado de palavra, P-A-L-A-V-R-A, palavra. Word means the action and reaction. Palavra, na nossa visão, significa ação e reação. When you speak, Quando você fala, you are giving the impressions. você transmite Action and impressões reaction. que promovem Like, ações I e am doing reações. this, I am doing this. This is the reaction. Você comunica ações e reações. Estou fazendo isso e aquilo. A sua voz é uma ação. See the film, there is the director says action. O diretor num filme, por exemplo, ele fala ação. Action and reaction start working. E aí a ação e a reação começam a But acontecer juntas. nobody in the world I see, Mas ninguém no mundo eu vejo he's talking about the words. que fala sobre as palavras. How it creates, Como a gente cria as how palavras. it makes, Como a palavra, o que é que a how palavra the forma. word create prayer. Como é que se cria, por exemplo, a palavra oração, prayer, no inglês? P-R-A-Y-E-R, prayer. The word digits joined. O porquê das letras dessa palavra em inglês, por exemplo, se juntarem. What is the meaning? Why the word use P-R-A-Y-E-R? A gente usa essas letras, P-R-A-Y-E-R, no But my inglês. topic is not that. I will request to your senior pastor. I believe he will let you know after. Eu não quero falar sobre isso, eu apenas falo ao pastor de vocês sobre esse poder da oração. Ele vai ensinar depois a The vocês, prayer, provavelmente. P for prayer brings peace. A gente crê que o P da palavra oração é um P que vem de paz. When the peace came in your life after prayer, Quando a paz vem na tua vida depois da oração, then the word is R. então aí a gente vê o R R. means reserve. God reserved the things in heaven for you. O R mostra as reservas que Deus fez nos céus para After você. prayer, Depois da oração. God reserved the things. Suppose we are reserved we reserve the hotel room in somewhere around the world. O Senhor faz uma reserva de algo para você. Imagine, por exemplo, a reserva de um hotel em Same algum lugar like do mundo. that, God reserved the things for you, and after prayer, slowly, He start giving you. Da mesma forma, o Senhor guarda as coisas para você. E depois da oração, lentamente Ele Then começa the a te word dar. use A. Depois a gente encontra um A. Prayers start make the abilities inside you. A oração começa a desenvolver habilidades dentro Because de você. when you have the abilities, Porque quando você tem as habilidades das coisas, but on the behalf of prayer. mas em favor da oração. Amen. Amém? Prayer makes what? Abilities. Makes abilities inside you. A oração desenvolve habilidades dentro de Amen. você. And then the word use Y. E aí a gente chega no Y. Y means your ears growing. O Y, ele crê que significam os anos Because de vida que Bible says aumentam. that your prayer makes you strong. Porque a Bíblia diz que a oração te deixa forte. And number 5, E aí, em quinto lugar, the word is E. nós temos a letra E. After prayer, God starts open the door for eternal life. Depois da oração, o Senhor abre as portas da vida eterna para você. And the whole year when you spend time with the Jesus Christ, E o ano inteiro você está ali then the gastando last tempo com digit Jesus. is R. Aí você chega no R. And those people who spend time in prayer whole life, E aí depois de gastar a sua vida em oração, the R means o R significa rest in peace. o descanso Rest em in paz. peace. O descanso em Amém? paz. Amém? Now, the Agora, Bible says, the scripture says today, a Escritura diz hoje, the God said that when you need to pray, o Senhor diz que quando você precisar go orar, into your room. vai para o teu quarto, Go to your room. vai para o teu quarto. If
you know the value of the Bible. Irmão, se você souber o valor da This is Bíblia, only the book esse é o único livro who is talking. que fala. He has the ear. Ela tem ouvidos. He has the ear. Tem que ouvir. Ela tem ouvidos. This is one and only the book. Esse é o único livro He has the ear. que tem um ouvido. This is only the book. Esse é o único livro He has his own lingua. que ele tem a própria língua This dele. is the book. Esse é o livro He has his own boca. que tem sua própria boca. Because when you talk with it, Porque quando você fala com he ele, start talking with ele you. fala com você de When volta. you listen him, Quando você ouve a he ele, start listening you. ele te ouve também. When you talk with him, Quando você fala com ele, then it start talking with you. então ele começa a falar com But você. the bad thing is that Mas a coisa ruim, irmãos, I é a don't know seguinte: how to talk with him. eu não sei como falar com ele, Because I have a lots of burden on my mind. porque eu tenho muitos fardos na minha I mente. have a lots of burden, lots of things on my body. Eu tenho muitas coisas acontecendo no meu corpo. So I don't know how I talk with him. Então eu não sei como falar How com this ele. book can start talking with me. Como esse livro pode começar a falar comigo? Então hoje eu quero que vocês Take saibam. your Bible. Pegue sua Bíblia. Hold this. Segure assim. Put it with your chest. Ponha perto do seu peito. Because this book is not a waste book. Porque esse livro não é um livro comum. This book is not like other books. Esse livro não é como outros livros. Ou qualquer outro livro. Segure sua Bíblia. Vai para o teu quarto. Fecha a porta. First thing is, A primeira coisa. hold this, Segura assim. go to your room. Vai para o quarto. Third process. E o segundo processo Very, very important. é muito importante. Close the door. Fecha a porta. Lock the door. Trava a porta. Nobody can distract you. Ninguém pode se Even distrair. your boyfriend. O teu namorado, Even your girlfriend. seja tua namorada, Even your father. seja teu pai, Even your mother. seja tua mãe, Even anybody. qualquer um, Nobody can distract during you and God. que ninguém possa te interromper a Then it conexão will entre start você e talking Deus. with you. Porque quando ele começa a falar com você, Then it start talking with you. ela vai começar a falar com And você. if you take this, E se você pega isso just you go to your e vai para o teu quarto, then you are thinking about E você- your boyfriend. e você começa a pensar no teu You are namorado, thinking about your girlfriend. você começa a pensar na tua You are namorada, thinking about your children. você começa a pensar nos teus filhos. 100% it will not talk to you. Então eu tenho certeza que isso aqui não vai falar com você. Take your Bible Pega a tua Bíblia, vai para o teu quarto, fecha a porta and just start talking e with comece a falar com ela. her. And 100% it will start talking E eu tenho with you. certeza que ela vai falar It com will você. start giving direction Ela to vai you. te dar direção na tua It vida. will start giving direction to you. Ela vai começar a dar direção a Because você. Bible says, Porque a Bíblia diz: go to your room, vai para o teu quarto, lock the door, trava a you porta, pray, você ora, read the Bible, olha a and Bíblia start praying. e começa a orar. Read the Bible. Leia a Bíblia. Start praying. Comece a orar. Maybe God not answer you in the room. Talvez o Senhor não te Maybe responda no Holy quarto. Spirit not talk to you. Talvez o Espírito Santo não fale com você Maybe ali. He will not talk to you. Talvez ele não vai falar com você But ali. listen one thing. Mas ouça algo. He will answer you in the Ele world. vai te responder para o He will mundo. start answer you Ele vai around the começar a world. falar com você He pelo will make mundo. you the light of the earth. Ele vai te fazer a luz do He will mundo. make you the light of the Ele vai earth. te fazer a luz para o Because mundo. maybe He will not talk inside you. Talvez ele não fale dentro do But He will quarto. talk to you around the Mas world. ele vai falar contigo em público para He o will mundo. giving you the light, the shine. Ele vai te dar o brilho. But I believe this book will start E talking eu with you. acredito que esse livro vai This começar a falar com book você. will giving you the Esse direction. livro vai te dar a direção. But nobody can distract you. Mas que ninguém possa te You know what distrair, the irmãos. Bible says? Sabe o que a Bíblia diz? Bible says A Bíblia diz: that if your hand will hit you, se a tua mão te leva a pecar, destroy it corta and throw it. e joga para If longe. your eyes is distract you, Se o teu olho te distrai, put off corta and throw it. e joga para longe. It doesn't mean that your hand is hit and you throw it. Não quer dizer que tua No. mão vai para você It amputar, means não. that your hand is the best helper of your Quer body. dizer que a mão é um ajudador do teu corpo. Your hand is the best part of your body. A tua mão é uma melhor parte do teu Your corpo. hand is the best friend of your body. Essa mão é a melhor amiga do Your, teu corpo. your hand is the best girlfriend of your body. Essa mão é a melhor namorada And do God teu said, corpo. E o Senhor diz: when this will be distract you, quando isso aqui te maybe distrair, it's a girlfriend, possa ser tua namorada, maybe it's a possa boyfriend, ser teu namorado, maybe it's your mother, possa ser tua mãe, maybe it's your pode ser father. teu pai. Destroy him. Tira. Maybe he create a big wall between you and God. Talvez isso está fazendo separação entre você Please e put Deus. off. Tira isso Throw da tua him. vida.
Joga para Because longe. it's create a burden on him. Não significa que It você vai means that abandonar. you just few moments you Signif- leave him Significa que por alguns and momentos você vai spend deixar time ele with the falar Holy Bible. e vai focar na palavra You do spend Senhor. time with the E God. vai gastar tempo com And Deus. maybe 1 month, Talvez em um maybe mês. 2 months, Talvez em 2 maybe meses. 6 months. Talvez em 6 meses. I believe Eu creio. Holy Spirit start O talking with Espírito you. Santo vai começar a falar com But você. you need to give time to Mas the você God. tem que dar tempo ao Senhor. Why the Bible says? Por que que a Bíblia Why diz? the Jesus says that you are my groom, I am your bride? Por que que Jesus fala, eu sou o teu noivo e você é minha Why the noiva? Bible Jesus says that I am your groom and you are my bride? Why Jesus says? Por que que na Bíblia Jesus fala, eu sou o noivo e você é a Why noiva? Jesus Por says quê? that my churches are my bride? Porque Jesus fala que a minha igreja é minha noiva. Because Por quê? the wife and the husband Porque a esposa e o has marido a secret relation. têm um relacionamento particular. When the husband and wife marriage very first day, Quando o marido e a esposa se casam, a primeira coisa, where they spend their love, onde é que eles demonstram in seu the amor? ground? No piso? in the beach of the ocean? Na praia, no mar? No. Não. Where they spend time? Onde é que eles gastam tempo? In the room. No quarto. That's why Jesus says, É por isso que come Jesus to fala, the room, vai pro quarto, close the door, fecha a porta. and I will answer you. E eu quero dizer a Same vocês, Jesus says, o mesmo you Jesus are fala, my bride. você é minha I'm noiva, your groom. eu sou o teu Make noivo. a relation with Tem me. relacionamento Make a strong comigo. relation Tem with me. relacionamento forte And you comigo. know when the husband wife make a relation inside the E room, você sabe, quando o marido e a esposa têm uma then relação what no quarto, happened? o que é que God acontece? bless the woman. Deus abençoa essa God mulher. bless the woman with pregnancy. Deus abençoa essa mulher com After the gravidez. pregnancy, Na hora da husband gravidez, and wife both wait for 9 months. o seu marido e essa mulher vão esperar 9 But meses. they know that God bless us. E eles dizem, Deus nos This abençoa. couple knows that God bless us. Eles continuam sabendo que But Deus why abençoa. when after prayer we come out? Mas quando a gente ora e Why sai, we believe that we are not blessed? a gente acredita que não é We abençoado. need to bless. A gente tem que We need to abençoar. know that I am blessed because I spend time with my bride. A gente tem que entender que gastamos tempo com o nosso noivo I e somos spend time with my abençoados. groom. Eu gastei tempo com meu noivo And he blessed me. e ele me abençoa. And if husband and wife wait for 9 months, Se o marido e a esposa so esperam why por I 9 not meses, wait for his Holy Spirit? por que que eu não espero pelo Espírito Santo? So that's why Jesus says, Então é por isso que you Jesus are my fala, groom, you are my bride. vocês são minha Make a noiva. good relation with Tem me. relacionamento And comigo. relation not open. Relacionamento às vezes não é Relation aberto. inside the room. Relacionamento dentro do I quarto. will bless you. Eu vou te I abençoar. will bless you. Eu vou te abençoar. But on my time, No meu tempo, people see the reality and the good news in your as life. pessoas verão a realidade e as boas Aleluia. novas da tua vida. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glórias You a know Deus. the secret of the Bible? Sabem o segredo da Bíblia, irmãos? You need to make the relation with your pastor with the God. Vocês têm que ter um relacionamento com o pastor de vocês e com Deus. And after 9 months, when the woman deliver the baby and baby boy maybe, Depois de 9 meses, quando essa menina vai ter um filho e tem essa Everybody- criança, everybody becomes happy. seja um menino ou uma menina, alegra a Oh todos. God, irmãos. thank you. Oh Senhor, Oh obrigado. Jesus, thank you. Oh Jesus, obrigado. You bless me and my O wife. Senhor me abençoe, abençoe minha esposa. The father says, oh, thank you, Jesus, you bless my son and my daughter-in-law. O pai diz, oh Senhor, o Senhor And abençoe meu genro, minha nora. And the relatives celebrating all the things. Todos os parentes celebram tudo isso. Same here. Do mesmo jeito é When aqui. you spend time alone Quando with você gasta Jesus, tempo sozinho you com make a Deus, strong relation. você tem um relacionamento He will forte. bless you. Ele vai te He abençoar. will make us strong to Ele you. vai se ter That's forte why contigo. Jesus says, É por isso que Jesus just fala. example, Só como just exemplo. example, Jesus says Só to como you, exemplo, Jesus fala I a am você. your groom. Eu sou o teu You noivo. are my bride. Você é minha noiva. So be obedient with your God and spend time alone in the room. Então seja obediente ao teu Deus e gaste tempo no quarto. And that's why Jesus says, E é por isso que Jesus fala. go to your room, Vai pro teu quarto, close the door, fecha a and porta start prayer. e começa a orar. I'm your God. Eu sou o teu I Deus. will answer each and every single word you obey in front of me. E eu vou responder cada palavra que você ofertou diante de mim. I will answer you. Eu vou te responder. So same difference between your prayer and your pastor prayer. Então essa é a diferença entre a tua oração e a oração Because do teu your pastor. pastor spend time alone in the room. O teu pastor gasta tempo sozinho no He quarto. spend time maybe in fasting. Ele gasta tempo talvez jejuando. Maybe he praying for your good Talvez health. ele ora pela tua boa saúde. Maybe he will pray for your baby. Talvez ele ora pelo teu bebê. If you have no job, no business, Se você não
não tem emprego ou Your trabalho, pastor crying for o you. teu pastor chora So por that's você. why I ask. Então é por isso que You eu respect peço. your angel. Respeite o You seu respect anjo. your pastor. Respeite seus pastores. Because Bible says Porque a palavra diz, in the book of Psalm chapter no 91, livro de Salmos, in no the verse capítulo 11, 91, no verso there is 11, written that he will send the angels for you. está escrito que ele mandará os anjos a And he will vocês. pick up you in their hand. E ele vai te sustentar nas mãos. So that no stones can hit your Para que feet. nenhuma pedra alcance os teus pés. Anybody see the angels on the earth? Vocês já viram anjos No. nessa terra? Não. Angels means, I will let you know today. O anjo significa, eu quero que vocês saibam hoje. Angels mean according to the word of Hebrew. O anjo significa de acordo com a palavra no The hebraico. word is used is A malach. palavra usada é malach. M-L-A-W-K. M-A-L-A-W-K. Malach means Malach significa pastor, pastor, priest, sacerdote, ambassador, embaixador and spiritual e father. pai espiritual. Is your spiritual father. Esses são os pais espirituais. According de to vocês. the original language, De acordo com a palavra they no are your hebraico, spiritual father. eles são teus pais Maybe you are espirituais. elder than them. Talvez você seja mais velho do que Maybe eles. maybe he's younger than you. Talvez eles possam ser mais jovens do But que he's vocês. your angel. Mas eles são os teus He's anjos. your spiritual father. Eles são teus You pais need to espirituais. respect them. Você precisa You respeitá-los. need to ask them. Você precisa falar Pray com for eles me. e dizer, ore Pray por for mim, my life. ore pela minha Pray vida, for my wife. ore pela minha Pray esposa, for my husband. ore pelo meu Pray marido, for my whole life. ore pela minha vida And I inteira. believe E eu creio, when they pray, quando eles no orarem, stones can hit your life. nenhuma pedra tocará Because a they tua are the vida. angels in your life. Porque existem They anjos are na the vida de angels God vocês. sent for Porque you. eles são os anjos que o Senhor mandou para vocês. What the Jesus says. O que é que Jesus What the fala? God says in the same, read when you go back to your home. Porque- Read this chapter again, very separately. This chapter will start talking with you. Por que que Jesus fala tudo isso nesse capítulo? Vá para sua casa e leia esse capítulo In the depois same book, separadamente. in the book of Psalm chapter 91 and the verse 7 there is written, No livro de Salmos 91, no versículo 7 está escrito: if this 1,000 is here, 1000 podem estar ao teu lado, 10,000 is here, 10.000 podem estar desse outro they lado, but they will not come to you. mas eles não te atingem. I will let you know one more secret Eu to digo all a of you. você um segredo a mais para Every vocês. verse you read, Todo verso que você the lê, next verse is a explanation of the previous verse. o verso seguinte é uma explicação do contexto When you anterior. read the one verse, Quando você lê um verso, next verse is the explanation of the previous verse. próximo a ele está a explicação desse verso que And você that's leu. why in this verse, in the verse 7, E é por isso que esse versículo, no versículo 7, you get the explanation in the verse of 11. você encontra a explicação no versículo 11, como There nós is lemos. 1,000 Aqui está and 1000 there is e 10,000. aqui 10.000. What it means, O que é que significa? I will let you know today who is the 1,000 and who is the Eu 10,000. quero que você saiba quem é o 1000 e o 10.000 aqui. I will let you know. Quero que você You saiba. want to know who is 1,000 and Você quer 10,000? saber quem são esses 1000 e You want to 10.000? know? Você quer saber? How many people want to know? Quantas pessoas querem saber? These are the diseases. Esses são as doenças. These are the diseases. Essas são as doenças. These are the bad plannings. Esses são os planos ruins. Because your fight is not with the man. Porque tua luta não é contra Your os homens. fight is not with the woman. Tua luta não é contra as Your mulheres. fight with the devil. Sua luta é contra o So diabo. here is a 1,000. Então aqui está o Here 1000. is a 10,000. Aqui está o It 10.000. means no heart attack. Significa que nenhum No ataque diabetes. cardíaco, nenhum No diabetes, sugar. nenhum No açúcar, different type of the fever. nenhuma febre No de tipo corona. diferente, nenhum No coronavírus, corona. nenhum coronavírus, No different types of heart attack. nenhum tipo de coração, ataque no coração, No any kidneys fail. nenhum tipo de This doença type of respiratória. diseases. Essas são Maybe it's doenças. 1,000. Talvez sejam 1000, Maybe it's talvez 10,000. 10.000. Not come to you. Não chegarão a But you você, need to be mas obedient. você precisa ser You obediente. need to obedient with your Você spiritual precisa ser father. obediente ao teu líder. Then nobody can hit your life. Então nada vai poder tocar a But tua you need vida. to spend time with the Mas você alone in precisa prayer gastar tempo em oração and be obedient with your e spiritual ser father. obediente aos teus pais With your espirituais, pastor. com os teus pastores. Then nobody can distract your life. Então ninguém pode Nobody atrapalhar can a tua destroy vida. your life. Então ninguém pode But destruir you a need tua to vida. spend time in room Mas você precisa gastar and make tempo a no good quarto. relation with your pastor ter and with your heavenly E ter uma Jesus. boa relação com teu pastor e com teu pai celestial. Then God bless you. E aí o Senhor vai te abençoar. We are doing the same in A Pakistan. gente está fazendo o mesmo We no are Paquistão. teaching the same in A gente está Pakistan. ensinando o mesmo no We are Paquistão. preaching the same in A gente Pakistan. prega o mesmo no So Paquistão. this is God put it in my heart. Então isso é o que Deus colocou So no meu I let coração. you know. irmãos. Então eu quero que você Make a saiba. good relation with your Tem uma God. boa relação Make a com o teu good Deus. relation with your Uma pastor. boa relação com o teu Then pastor. God going to open the door E for o Senhor you. vai abrir as portas In the para name of você. Jesus. Em nome de Jesus. Thank you so much. Muito obrigado. God bless you. Deus nos abençoe. In the name of Em Jesus. nome de Jesus.